sejam todos bem-vindos ao canal Adventistas Praticantes, e o tema da mensagem de hoje é: alguns adventistas estão escravizados pelos jogos de azar. Esse é o tema da mensagem de hoje, e desde já eu convido você a compartilhar esse vídeo para o máximo possível de pessoas que estiver ao seu alcance. Coloca nos grupos da igreja, coloca nos grupos da família, para que todos tenham a oportunidade de conhecer com respeito a este particular que reconhecemos ser a febre do momento. Muitas famílias têm sido destruídas, muitas vidas têm sido ceifadas por causa dessas plataformas, por causa desses jogos online, por causa desses jogos de azar. E eu irei apresentar aqui tudo na Bíblia e no Espírito de Profecia, o que Deus diz com respeito a este particular. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia e juntos analisarmos o que se encontra em Lucas no capítulo 17, e vamos deixar que o nosso Deus fale ao nosso coração. Lucas capítulo 17, no versículo de 28 a 30, diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então a Bíblia já nos traz aqui uma referência como as pessoas viviam nos dias do passado, nos dias de Ló, quando ali Deus destrói, por causa da impiedade, Sodoma e Gomorra. E nós vemos com clareza que não está diferente na atualidade. E as pessoas brincam, as pessoas zombam de Deus, simplesmente porque hoje não está acontecendo ainda o que acontecia no passado, quando as pessoas cometiam graves pecados, quando elas cometiam transgressões da palavra de Deus. Mas Deus deixou bem claro que Ele virá, Jesus voltará, e Deus vai trazer a juízo todas as coisas. Não importa se foi boa ou ruim, todas serão manifestas, e cada um receberá a sua recompensa pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A gente vê, como você vê aí na tela, algumas das plataformas digitais que tem hoje, nas quais pessoas ali com um formato Pix colocam na plataforma um valor e começa a jogar de alguma forma com o objetivo de ganhar dinheiro fácil e de ficar rico. E algumas pessoas, ao ganhar, naquela comunidade que alguém ganha um valor, que eu conheço pessoas que ganharam valor alto, multidões ficam sabendo daquilo, e essas pessoas se voltam para essa plataforma. É algo programado, de forma maliciosa. Eles liberam um valor para uma pessoa, as demais ficam sabendo e agora começa a perder fortunas. E pessoas, eu conheço relato de pessoas que cometeram suicídio porque perdeu tudo. Eu conheço relato de pessoas, de empresários que se quebraram. Eu também conheço relatos de pessoas, de pai que teve que vender a casa para pagar a dívida do filho. Pessoas falou comigo através do WhatsApp que emprestou dinheiro para uma pessoa e não sabia que ela estava envolvida com o jogo. E essa pessoa emprestou e perdeu, porque a pessoa perdeu tudo e não tem que pagar. São vários relatos, e eu posso crer que você também já tem ouvido com respeito a esse assunto, com respeito a esse particular, de pessoas e de famílias que estão sendo destruídas por causa desses jogos. E você vai ver, à luz da palavra de Deus, que essa é uma estratégia do diabo para destruir família, para levar pessoas à perdição, morrendo assim distante de Cristo. E você vai ver agora, no texto a seguir, que eu vou pegar aqui, Testemunho para a Igreja, volume 9, na página 89 do livro da página 21, página vermelha, como a gente costuma chamar, 89, esse livro. Porque nós temos também a nova coleção atualizada, mudou praticamente a capa, mas o conteúdo é o mesmo. Alguns livros a página não bate por causa da espessura do livro, tem essa questão da alteração, mas o conteúdo permanece o mesmo. Testemunho para a Igreja, volume 9,
na página 89, diz assim: as cidades modernas estão se transformando rapidamente em Sodomas e Gomorras. Numerosos são os dias de folgas, as ondas da agitação e do prazer desviam milhares de pessoas dos austeros deveres da vida. Os esportes enervantes, o teatro, as corridas de cavalos, os jogos de azar, as bebidas e as orgias despertam ao máximo todas as paixões. Percebe-se que não há diferença nesse texto para o que a gente estudamos em Lucas capítulo 17, do versículo 28 ao 30, quando nos foi descrevido aqui as pessoas da antiguidade ali nos dias de Ló, quando assim então Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E aqui deixou bem claro, as cidades modernas, as cidades da atualidade, elas estão rapidamente se transformando em Sodomas e Gomorras modernas. Deixou bem claro aqui, numerosos são os dias de folga. Aqui é uma aplicação direta aos feriados, inclusive os feriados prolongados, que nós acabamos de ter aí no mês de abril, sexta, sábado, domingo e segunda, no período aí da Semana Santa. Então esses períodos de feriado, de folgas prolongado, onde as pessoas se voltam por completo, aqui deixou bem claro, as ondas da agitação e do prazer desviam milhares de pessoas dos astros deveres da vida. E aqui também falou sobre a questão dos esportes, o teatro, as corridas de cavalos, que eu posso crer que é uma aplicação direta aos nossos dias para as vaquejadas, onde tem toda aquela organização, as festas, as bebedeiras. E continuou falando sobre os jogos de azar, as bebidas e as orgias. Isso tudo desperta ao máximo todas as paixões. As pessoas se envolvem com o álcool, rapidamente vai também a questão das drogas, inclusive as drogas ilícitas. Também tem toda a questão da prostituição e tudo o que se envolve nesse particular, devido a essas festas, essas farras, essas bebedeiras, esses longos feriados e tudo mais que se aplica aos desejos da carne, de pessoas que não andam com Deus, que não estão na presença de Deus, que fica dando brecha para o diabo, e ele aproveita essa brecha para destruir tantos os que diretamente se envolvem com esses particulares, com esses prazeres, como as famílias que são afetadas. E eu convido você nesse momento para assistir esse pequeno vídeo e você vai entender mais um pouquinho. O ronco do sucesso. Fala, minha rapaziada, tá aí ó, um ex-motoboy comprando carro de R$1 milhão. Eduardo Campelo fez fortuna no jogo, ou melhor, na propaganda de um jogo por aplicativo. Tô falando que essa plataforma tá o meu R$1.500, velho. Ao lado dele, Gabriel, Ezequiel e Ricardo. Vambora, rapaziada. Publicando muitos vídeos em redes sociais. R$1.200! E o resultado de tanta sorte. Agora o pai tá de Porsche. Zeramos o game, vambora. E foi exatamente a divulgação desse enriquecimento repentino que despertou o interesse da polícia do Paraná. Eles eram motoboys, pessoas comuns, e num curto espaço de tempo apareceram com diversos carros importados, viagens internacionais. Vamos pra Dubai. O quarteto ganhava dinheiro divulgando plataformas de internet ligadas ao Fortune Tiger, conhecido também como Jogo do Tigrinho. Nessas plataformas, as pessoas se inscrevem, depositam dinheiro e apostam. Há variações do aplicativo com outros animais, mas a finalidade é a mesma. São jogos que não têm, de fato, regulamentação aqui no Brasil, são considerados jogos de azar, jogos ilegais, e muitas vezes esses jogos são em sites
fora do Brasil. Já as bets, ela tem uma regulamentação, tem uma lei que permite, né, esse tipo de aposta, né, que aposta em que você aposta no resultado. Se o jogo vai ser positivo ou negativo para um time, se o sujeito fez ou não fez um gol. As plataformas de jogos ilegais contratam influenciadores para fazer a divulgação. Os 4 de Curitiba tinham cerca de 1 milhão de seguidores. Ganhavam entre 5 mil e 15 mil por campanha de 7 dias. Confirmado, amanhã às 4 horas vamos estar dando aí R$8.000 de gasolina aí para todos os motoboys. Eles davam dicas sobre como jogar, faziam promoções e rifas eletrônicas. Queriam conquistar participantes. Segundo a polícia, ganhavam entre 10 e 30 reais por cada novo cadastrado nas plataformas. Este era o grosso do lucro. O simples fato dele dar publicidade com que as pessoas joguem, isso por si só já caracteriza um ilícito e, por sua vez, tem responsabilização penal. Há relatos de algumas pessoas que entraram em contato conosco no sentido de que teriam efetivamente ganhado uma certa quantia, não mencionaram quanto, mas que a plataforma não pagou efetivamente esses valores que ela efetivamente poderia ter ganhado. No dia 19 do mês passado, Eduardo, Gabriel e Ricardo foram presos. A polícia apreendeu carros e dólares em espécie. A estimativa é de que o grupo tenha movimentado 12 milhões de reais em 6 meses. Ezequiel não foi encontrado. A polícia então passou a rastrear as contas dos suspeitos presos para tentar descobrir de onde vinham os pagamentos e quem são os chefes da quadrilha. Essa investigação aqui no Paraná não foi a primeira sobre esse tipo de jogo. No fim de setembro, um esquema parecido foi descoberto no Maranhão. Oi, meus amores, bom dia. O primeiro alvo foi a influenciadora Scarlett Mello. Hoje pela manhã eu fui acordada e surpreendida por vários policiais entrando na minha casa. Scarlett também fazia publicações para mostrar uma vida de luxo através do jogo. Tô na plataforma agora. Tô aqui, ó, com bastante, viu? Vou lá comer uma peixadinha na praia e adivinha quem vai pagar? Ele mesmo, o tigre! Mais de R$1 milhão em dinheiro foi apreendido. Tivemos apreensão de pelo menos 3 veículos importados. Outros 15 influenciadores já foram ouvidos. O caso motivou a criação de uma lei, já em vigor, que proíbe a divulgação das plataformas de jogos de azar no Maranhão. Mas o efeito não foi o esperado. O que nós sabemos é que há alguns influencers saindo do estado, mas influenciando a sua base, que é aqui, né? E ao influenciar aqui, né, eles acabam produzindo os mesmos efeitos nocivos. Eu comecei a jogar através de uma blogueira que eu seguia lá da minha cidade. Em 2 meses a mulher comprou um carro do zero. A gente fica deslumbrado. O deslumbramento virou vício. 15 meses eu perdi meu salário todo. No segundo mês, perdi de novo meu salário. No terceiro mês, perdi de novo. Além da exploração de jogos de azar, os influenciadores dos 2 estados são investigados ainda por suspeita de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Você percebe o grande problema em tudo isso? Aqui no finalzinho do vídeo, não foi identificada a pessoa, mas na legenda deu para perceber. Ela disse que perdeu o salário em 15 minutos. E um pouquinho atrás no vídeo, esses camaradas chamados de influenciadores, praticamente essa quadrilha, chegaram a faturar cerca de 12 milhões em 6 meses. E agora eu convido você para acompanhar comigo Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Aqui no versículo 5 já deixou bem claro que devemos abandonar a avareza, que também Deus considera como idolatria. E o versículo 6 diz: Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E eu gostaria nesse momento especialmente me voltar aqui para os influenciadores digital. Eu espero em Deus que de alguma forma esse vídeo possa estar chegando a cada um deles. E Deus condena a prática da avareza, o desejo de ficar rico, o desejo de ganhar muito dinheiro.
Isso domina a mente de uma forma que você já não se preocupa mais com a saúde mental das pessoas. Você não está preocupada ou preocupado com famílias que estão sendo destruídas. E geralmente esses influenciadores já são pessoas ricas, bem-sucedidas. Mas por causa da avareza, o desejo de ganhar mais e mais, é que eles começam a fazer propaganda desse tipo de jogos, desse tipo de algo que talvez eles chamem de trabalho, sendo que isso não é trabalho. Você que é o famoso, quer que você seja um cantor, jogador de futebol, blogueiro, não importa. Se você não parar com isso, se você não se arrepender, você possa ter certeza que Deus irá te pedir conta. E qual proveito terá o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então que você possa se arrepender enquanto há tempo, que possa abandonar essas más práticas, e por você ser uma pessoa de influência, você possa entrar em contato com outros famosos que possivelmente você conhece e tem acesso a eles, para que assim vocês possam abandonar tudo isso que vocês estão fazendo. Vocês são pessoas ricas, bem-sucedidas, que não precisam estar destruindo famílias para assim continuar ganhando mais dinheiro. Que vocês possam acreditar no poder de Deus e que Deus irá com certeza suprir as necessidades que vocês necessitam, apesar que elas já estão sendo supridas por Ele há muito tempo. E que venhamos dar continuidade aqui a essa mensagem. Nesse momento, eu irei apresentar o que fala o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia com respeito a essa questão dos jogos. Página 69, Razões para a Disciplina. O Manual da Igreja diz bem assim no parágrafo 2: violação da lei de Deus, tal como adoração de ídolos, homicídios, roubo, profanação e jogos de azar. Tudo isso é motivo para que o membro seja disciplinado. E nesse momento eu faço uma pergunta para você que é líder da nossa igreja, que faz parte da comissão, não importa em qual cidade ou estado aqui do nosso Brasil. Eu posso acreditar que você tem conhecimento de algum dos nossos irmãos ou ovelha do seu rebanho que está envolvida com esse tipo de prática. A minha pergunta é: as normas da igreja que são exigidas no manual, elas estão sendo cumpridas? Essas pessoas estão sendo visitadas? Elas estão sendo orientadas da melhor forma possível? Elas estão sendo disciplinadas para que assim reconheça o erro que estão cometendo e se arrependa? Ou simplesmente está sendo passada a mão na cabeça, está sendo acobertado e elas simplesmente estão continuando nessas práticas terríveis? A igreja precisa tomar uma posição com respeito a isso, para que assim venhamos evitar problemas maiores no futuro. E dando continuidade, dando sequência aqui, eu convido você para assistir mais um vídeo aqui e que você veja a tragédia do que essa maldição desse jogo tem feito nessa família. Ana Morgana está cadastrada em mais de 30 plataformas diferentes. O vício em jogos mudou a vida dela. Tive um ganho acho que foi com 10 reais, um ganho de 800 reais, depois foi mais 800, só que aí esse mesmo valor, o dinheiro que eu ganhava, eu ia lá e jogava tudinho de novo. E aí, no outro mês, sempre final de mês, eu tive outro ganho também com 30 reais. Aí só que esse ganho, foi de 5 mil reais. Aí você ganhou 5 mil? Ganhei 5 mil, mais os 5 mil, de novo, jogando, sempre. E aí, o dinheiro a gente não vê. Na verdade, todo apostador. Então, na verdade, com várias pessoas que eu conheço, aposta e, sempre o que eles ganham, eles vão jogando mais e mais e mais. Ou seja, ganha e aí acredita que vai ganhar mais e continua apostando. Continua e você perde o que você ganhou e o valor que você investiu. Os viciados em jogos afirmam que começaram apostando pequenos valores. No início, parecia até uma brincadeira. Alguns até ganharam nas apostas, mas com o passar do tempo, começaram os pesadelos, em que a vontade de jogar e a adrenalina transformaram a personalidade dos apostadores.
Eu ficava o dia todo deitada, mexendo no celular, o dia todo. Meu marido chegava, às vezes nem janta não tinha, pronto. Ficava o dia todo jogando? O dia todo. Acordava de madrugada também, às vezes eu ia lá e jogava. E o tempo todo pensando em jogo. Você percebe a maldição em tudo isso? A pessoa bota 30 reais no jogo e ganha 5 mil. Mas ela não saca e compra ali um terreno, ou talvez compra um bom móvel para dentro de casa. Talvez dá para ajudar a trocar a moto numa mais nova. Geralmente ela faz o quê? Ela perde tudo de novo. E essa mulher aqui com lágrimas nos olhos, deixando bem claro o estrago que esse jogo fez na vida dela. Uma dona de casa ativa que agora não tem mais tempo ou não tem mais ação para lidar com seus afazeres diários. Muitas vezes o marido fica com fome ao chegar do trabalho, ou os que levam marmita não conseguem mais levar porque a esposa não esteve apta, pronta ali a preparar a sua refeição. E começam as brigas, com certeza, nesse lar. E quando menos se espera, o casamento é destruído. Famílias é destruída, vidas é destruída por causa dessa maldição. Eu tenho presenciado isso, inclusive com pessoas próximas na minha família, com alguns graus de parentesco, independente de ser da igreja ou não. Um irmão meu se aviciou nessa plataforma. Hoje ele não faz parte da igreja, mas já fez parte. E chegou um momento que da noite por dia ele ganhou cerca de 50 mil reais nessa plataforma. E o que restou para ele hoje foi uma moto que ele comprou no outro dia, que quase que não tem condição de manter. E por causa desses jogos, por causa do vício, ele entrando com frequência em contato com várias pessoas pelas redes sociais, pedindo dinheiro emprestado. E por essas pessoas não emprestar, a mente dele está tão afetada que simplesmente ele bloqueia a pessoa, se intriga e ali já arrumou um problema. Eu estou aos poucos me aproximando, mostrando para ele de fato o que é correto. Ele se afastou por um bom tempo da vida ativa de trabalho. Já estou conseguindo reabilitá-lo novamente para que assim possa ter uma vida ativa, despertar para a vida, ter prazer por trabalhar e crescer de forma justa e honesta. Como também já teve pessoas aqui da minha família, que também essa pessoa em especial que eu estou falando não faz parte da igreja adventista, que isso fique bem claro, mas que chegou a ameaçar cometer o suicídio porque as filhas tomaram iniciativa de ir até a influenciadora que estava compartilhando os links dessas plataformas para essa pessoa. E quando essa pessoa soube que não mais receberia os links e que estava praticamente proibido de jogar, ameaçou cometer o suicídio. Pessoa que tudo que perde, perde nesses jogos. E isso não é plano de Deus, isso não é vontade de Deus. Deus quer que a gente trabalhe de forma digna, de forma justa. E o nosso pão de cada dia, Ele sempre vai estar providenciando. E se porventura for da vontade de Deus que a gente cresça financeiramente, seja os que trabalham nos comércios, na agricultura ou em qualquer área que for, o nosso Deus é rico o suficiente para nos abençoar. Não necessitamos de viver essa vida miserável, aviciado, destruindo o nosso cérebro, o nosso intelecto, a nossa mente e também a nossa família por causa dessa maldição. Nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos nos aproximar dessas pessoas, precisamos ajudar elas, pois por si só é quase impossível elas se reerguer. A mente está dominada. Tudo que essas pessoas pegar no sentido de finança, elas irão colocar nessas plataformas. E nós precisamos ajudá-la e não criticar e não condenar nenhuma delas. E eu convido você para analisarmos aqui esse texto do livro Jesus, Meu Modelo. Jesus, Meu Modelo, no formato impresso, que se encontra aqui na minha mão, está na página 161, e no formato digital, na página 330 e na página 331. Então, são dois formatos diferentes, mas com a referência das páginas que eu estou citando, você irá encontrar nos dois livros, que diz assim: tenham em mente aqueles que pretendem ser cristãos
estarem negociando com o capital que lhe foi confiado por Deus e que deles se exige que siga fielmente a direção das Escrituras quanto ao seu emprego. Então aqui deixou bem claro, nós devemos ter em mente todos aqueles que pretendem ser cristãos a estarem negociando com o capital que lhe foi confiado por Deus e que deles serão exigidos. Deus nos confiou como seus fiéis mordomos, para que assim venhamos estar cuidando e administrando do que é dele. Eu não tenho dinheiro para me dizer meu, porque nem eu mesmo sou meu. Eu pertenço a Deus. Está escrito, o meu corpo, o seu corpo, é o templo, é o santuário, é a habitação de Deus, é a habitação do seu Santo Espírito. E por sinal, nós nascemos nu, viemos ao mundo sem nada e voltaremos quando assim, se formos antes do retorno de Cristo, chamados à sepultura, não levaremos nada. Portanto, tudo que nós temos pertence ao Senhor. E da forma que Ele nos concedeu, Ele irá nos exigir cada centavo. Então que cada um atente aqui à palavra do Senhor, para que assim você não venha estar negociando nesse tipo de jogos que o céu condena, que é uma abominação diante de Deus, que isso é um projeto do diabo para destruir vidas, destruir família, que você não venha assim estar negociando com isso, com o dinheiro de Deus. E para finalizar, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Primeiro Timóteo, carta escrita pelo apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Pois a Escritura declara: não amordeces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então Deus deixa bem claro, o trabalhador é digno, ou digno é o trabalhador do seu salário. E eu vou apresentar o motivo pelo qual Deus não aprova esse tipo de jogos. Deus não precisa de rifas, bingos e prendas, loteria ou mega sena. O jogo de azar desagrada a Deus, porque o ganho acontece às custas daquele que perde, sem que o ganhador tenha trabalhado para merecer o seu pagamento. Então, é por esse motivo que Deus não aprova. Para que uma pessoa ganhe, outra precisa perder. E a pessoa que ganhou não precisou fazer nenhum esforço, porque você botar o dinheiro em uma plataforma e apenas com um clique fazer aquele giro e parar e você ganhar um valor, você não se esforçou nada. É por esse motivo que Deus não aprova. E Ele deixou bem claro, digno é o trabalhador do seu salário. Você precisa trabalhar de forma digna, de forma justa e no devido tempo, conforme a combinação com seu patrão, com a empresa que você presta serviço, com o trabalhador rural que talvez seja o seu patrão. Conforme o combinado, no momento certo, de forma justa, você irá assim receber o seu salário e possa ter certeza que juntamente com esse salário você tem a bênção de Deus e as suas necessidades principais, com certeza elas serão supridas pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Que venhamos de fato e de verdade confiarmos nas providências divinas e que a partir desse momento, ao você finalizar essa mensagem, você possa incentivar as pessoas a caírem fora, que você possa apresentar para elas esse conteúdo, para que à luz da palavra de Deus, outras pessoas também venham ter acesso a esse conhecimento e que as pessoas que você conhece que estão viciadas, eu te imploro e suplico em nome de Jesus, não as julgue e não as condene, mas visite, ore com ela, ore com ele, clame em nome de Jesus que essa pessoa seja liberta. Incentive a desenvolver hábitos bons na vida.
Se for possível, comece a praticar algum tipo de exercício físico com essa pessoa, quer seja uma caminhada, uma corrida, a pedalada, talvez a academia, para que assim o corpo dessa pessoa comece a funcionar de uma melhor forma possível e que assim a mente dela venha despertar, que essa pessoa consiga fugir das telas, que ela consiga estar de olhos abertos para uma nova vida e um despertar em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do canal. Amém.